Bom dia, irmãos. Queria louvar o Senhor pela mais um domingo pela manhã, para que possamos adorá-lo aqui. E queria convidar os irmãos a sair um pouco daquilo que eu venho expondo normalmente aos irmãos, que é Efésios, né? Já estamos no capítulo 5. Mas hoje pela manhã eu vou mudar um pouco o foco e vamos abrir o livro lá em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Vamos ler as Escrituras, ler esse texto, meditar sobre esse texto, tentar aprender o máximo possível com esse texto. Esdras, capítulo 1. Amém? Diz assim as Escrituras: No primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido a Jerusalém e que tinham posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midrade, e que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quanto os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Pense bem, irmãos, quando nós temos algumas questões na vida, e aí todos aqui foram, acredito que já tiveram essa experiência, passar por uma disciplina corretiva por alguém que tem autoridade sobre você, alguém que lhe ama, mas que tem autoridade sobre você. Os pais sobre os filhos, a disciplina pode doer e ter um momento penoso até, mas ao passar a disciplina, a boa mão daquele que lhe ama, seu pai, um pai amoroso, pensando nesse aspecto, ele vai acolher o seu filho, vai cuidar do seu filho, ele vai proteger o seu filho, apesar de passar pela disciplina. O processo de disciplina não é uma ausência de cuidado, não é uma ausência de amor, mas pelo contrário, a disciplina daquele que ama, ela é amorosa, né? Então ela tem um fim pedagógico, um fim de ensinar, para que o filho aprenda a não cair em tais erros e desobediências, em pecado. Pois bem, o texto que lemos, a gente vai ver essa história, onde um Deus soberano, bondoso, está agora trazendo o cuidado após a disciplina que aplicou ao seu povo. Israel estava
cativo na Babilônia devido aos seus pecados, devido à idolatria que tantas vezes cometia. Nós vemos vários textos em Isaías, em Jeremias e outros textos mais das Escrituras onde Deus diz que vai disciplinar o povo devido aos seus pecados. Nós vemos também lá em Deuteronômio, já na lei, que Deus fala que vai tirar o povo se o povo não fosse obediente. Se o povo não obedecesse seus caminhos, Deus ia puni-los com um povo estrangeiro que viria e tomaria aquele local e o colocaria fora da terra. Mas também há uma promessa de restauração lá em Deuteronômio. Vamos lá ver esse exemplo lá em Deuteronômio 28, onde Deus fala que o povo que vive em pecado acaba tendo uma disciplina sobre aquilo que comete. Deuteronômio 28 inteiro fala sobre isso. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes daquilo que eles não fazem. Ele fala no primeiro versículo 15 do capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidarás de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele começa. Ele fala da cidade, ele fala do campo, ele fala de várias outras coisas que são terríveis ao povo de Israel. Ele fala da fome que virá no versículo 48, assim como a fome, a sede, a nudez e a falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. E o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, versículo 49. Da extremidade da terra virá com o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá do fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixarás cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que haja consumido. Se te artear em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos fortes muros em que confiava, e te se ateará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Aqui é um exemplo das maldições provenientes da desobediência. Israel foi desobediente, a gente vê a história de Israel. Israel é uma nação que é idólatra, que tantas vezes desobedece ao Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor. E esse juízo veio como uma disciplina ao povo de Israel devido aos seus pecados. No capítulo 30, eu não vou me deter tanto na leitura, senão eu vou me acabar não chegando no nosso texto, mas no texto lá de Deuteronômio 30, a gente vê já que se a nação se arrependesse, se a nação entendesse e voltasse e não tivesse mais aquela mal conduta, o Senhor perdoaria, o Senhor restauraria. Bom, Israel passou o cativeiro. O cativeiro houve um exemplo de disciplina à nação. E a nação precisou aprender, precisou entender os seus pecados. Agora, em Esdras, capítulo 1, nós temos aquilo que começa a ser o refrigério após 70 anos de cativeiro. É isso que também Jeremias fala. E é isso que eu entendo, uma das promessas, que ele fala aqui, além de Jeremias ter citado outras promessas de bênção, mas é isso que ele fala que a gente começa a ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias fala lá em Jeremias 25:11, que eles estariam sob o domínio do reino da Babilônia um cativeiro de 70 anos. E esse período passa. E aí, quando você lê 2 Crônicas, que é o primeiro livro antes aqui, antecede Esdras, ele termina nesse mesmo contexto. Está em Esdras 1, vai um pouco aí para 2 Crônicas, no final do capítulo de 2 Crônicas, 36, que é o último, Ele diz assim no versículo 22, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei da Pérsia, o qual fez pagar o pregão por todo o seu reino, como também por dizendo, E ele repete o mesmo contexto do que a gente lê em Esdras 1, trazendo esse contexto desse alívio que o povo ia começar a sentir, essa esperança
que é o fim do cativeiro babilônico. Pois bem, o sermão de hoje, eu entendo que todo esse texto, então não só esse texto, todas as escrituras, mas especialmente nos 3 livros pós-exílio, Esdras, Neemias e Esther, o livro que está acabando o exílio, né? Nós temos esse aspecto da boa mão do Senhor, do Deus soberano. A boa mão do nosso Deus, guiando toda a história, para que se cumpra aquilo que Ele tem dito, que a sua palavra seja cumprida. Pois bem, o livro de Esdras e Neemias, provavelmente escrito por Esdras, né, outras teorias, mas eu entendo que deve ter sido por Esdras, começa com um cenário de desolação e esperança, retornando o contexto do fim de 2 Crônicas. Após anos de infidelidade, Israel sofreu o juízo divino, previsto na aliança. Jerusalém foi destruída, o templo ficou em ruínas, e o povo foi exilado na Babilônia. Contudo, a história não terminou com o julgamento. Deuteronômio 31:10 promete a restauração. Deus traria o povo de volta à terra prometida, que se ele se arrependesse. Esse é o contexto. O povo volta. E aí, aqui em Esdras, nós temos o primeiro ponto. Neemias continua a restauração do governo. Esdras começa uma restauração religiosa, uma restauração espiritual, reconstruindo o local de quê? De adoração do povo de Deus, o templo. Começa com isso. Ciro decreta isso, que eles voltem para construir a casa de Deus. Há algo central em Esdras, que é a adoração. A adoração é algo central na vida do povo de Deus. E Esdras vai trabalhar sobre isso. Nós temos a providência de Deus de forma exacerbada no livro de Esdras. A boa mão do Senhor guiando toda a história. Deus com sua mão poderosa, soberana, fazendo aquilo que ele fala lá em Provérbios 21:21. Ele move o coração dos reis. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Aqui nós temos um aspecto disso já nos primeiros versículos. Porque Ciro decreta. Ciro era conhecido como Ciro o Grande. Governou o Império Persa de 559, provavelmente foi o ano que ele escreve esse decreto, a 530. Expandindo significativo conquista de regiões da Média, da Lídia, a Joânia e a Babilônia também, que foi dominada por ele. Ele era o imperador da Pérsia, o rei da Pérsia. Na Bíblia, o primeiro ano de Ciro não se refere especificamente à sua conquista sobre a Babilônia, não necessariamente ao seu primeiro ano de reinado, quando se tornou o rei da Mesopotâmia. O profeta Isaías, séculos antes, fala de Ciro como o ungido do Senhor, ou o meu pastor, lá em Isaías 44, 28 e 45:1, demonstrando o controle soberano do Senhor sobre a vida e o governo de todas as coisas. Não era que, há muitas teorias se Ciro era crente. O texto não deixa muito claro sobre isso. O que deixa claro o texto é que um Deus soberano usou um rei ímpio para abençoar o seu povo e para a sua obra. É isso que o texto deixa claro. É semelhante ao que Deus fez com Jó. Jó foi alguém que foi penoso, né, a luta da vida de Jó. Mas Deus teve propósitos na vida de Jó. E quem Deus usou para moldar, para lapidar Jó com o sofrimento? Quem Deus usou no final das contas? O próprio diabo. Satanás era um cão acorrentado. Só podia ir até onde Deus permitia que ele fosse. Posso tocar no teu servo Jó? Posso ir lá fazer isso com Jó? E Deus diz, vai, faz, mas não faz isso. Havia limite, Deus punha limite. Deus usa até o diabo para os seus propósitos santos. Deus é soberano sobre tudo. Essa ideia dualista, que há uma luta entre o bem e o mal, não, há um massacre. Deus governa tudo, soberano sobre tudo. E o diabo é subjugado, assim como todos os homens. Ciro, um rei ímpio, foi usado por Deus para fazer aquilo que ele queria. Deus usou este homem para que o povo de Jerusalém, que estava cativo na Babilônia, saísse de onde estava e fosse até Jerusalém.
O povo de Israel, levado ao cativeiro da Babilônia, devido aos seus pecados, né, como a gente já falou, tem Isaías 1,14, outros textos mostram que Deus ia punir eles pelos pecados deles, recebeu de Jeremias a profecia de que o exílio duraria 70 anos. Esse período pode ser contado a diferença de formas, né? A destruição do templo, o colapso da Síria, o édito, né, de Ciro, que provavelmente que ele ocorreu em 539, que provavelmente foi o período que ele dominou a região da Babilônia, 539 a.C. A proclamação de Ciro foi registrada oficialmente, conforme destacado aqui. Ele fala do pregão, daquele que anunciava, e também escrito como um decreto. E isso era muito forte na lei. Quando o rei decretava algo, ninguém podia desobedecer. Havia um decreto do rei. A gente vê toda a questão lá em Neemias, né, e outros textos, mas quando ele decreta, ele não volta atrás. A gente vê também um pouco isso na história de Daniel. Lá em Daniel 6, quando ele decreta, né, o imperador, que não era Ciro, mas quando ele que era Dário, né, ele decreta, e quando ele há o decreto, o que acontece? Ele tenta livrar Daniel da cova, né? Que ele vê que Daniel não parou de orar ao seu Deus. Ele tenta, mas não, está decretado, é uma lei, não pode voltar atrás. Então ele tem que mandar Daniel para a cova. Então há um peso no decreto do rei, do imperador, que quem não obedece é morto, paga com a vida. Então há um decreto, algo oficial, para que o povo saia de Jerusalém e volte para... saia da Babilônia e volte para Jerusalém. Deus fez isso. Deus que controla todas as coisas. Porque as coisas acontecem da maneira que acontecem. Porque Deus quis. Porque Deus inclina, governa, move a história. Ele é o Deus soberano sobre tudo. E sobre a nossa existência também. Mas é algo interessante perceber que esse Deus soberano não é um Deus mau. Não é um Deus tirano, não é um Deus mesquinho, não, é um Deus bom, é um Deus maravilhoso e que cuida do seu povo e faz tudo por meio da sua palavra. Ele fez cumprir a palavra do profeta Jeremias, que era a sua palavra. O profeta falou, mas falou aquilo que Deus quis. Deus cumpre fielmente a sua palavra, cumpre fielmente a sua promessa. Um Deus soberano que nada pode contra os seus desígnios. As pessoas em alguns ambientes têm medo do diabo, como se o diabo tivesse alguma força sobre nós, que o nosso Deus não possa parar ou controlar, o nosso Deus pode perder alguma coisa. Não, esse não é o Deus apresentado nas Escrituras. O Deus nunca perde. Tudo que Ele faz com o fim da sua glória. E até as piores coisas contribuem para esse fim, mesmo que a gente ainda não compreenda completamente. Nós estamos falando de um Deus que controla todas as coisas. Lembra do exemplo que eu acabei de dar, de Jó? O diabo não vai tocar em Jó como quando ele quer, ele pede a Deus permissão. E Deus diz, vai, mas só vai até aqui. E ele só vai até onde Deus diz que ele tem que ir. Lutero que dizia isso, né? O diabo é o diabo na coleira de Deus, né? O diabo é um cão na coleira de Deus, por causa dessa expressão, porque Deus controla todas as coisas, governa todas as coisas, nada sai do domínio dele. Pois bem, o texto aqui mostra que Deus moveu o coração do rei. Lá em Provérbios 21:1, eu falei Provérbios 21:21, perdão, é Provérbios 21:1, que fala isso. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. É isso que Deus faz. É isso que Deus, governando todo mundo. As coisas parecem fora de controle constantemente. O mundo parece uma coisa perdida. A gente vê política, a gente fica sem esperança. A gente vê a economia, rapaz, está cada vez pior. A gente vê as coisas saindo do controle constantemente. Todo ano uma coisa dessa acontece. Mas não esqueçam, irmãos, elas parecem estar fora do controle, mas elas continuam rigorosamente no controle do nosso Deus. Israel foi para o cativeiro, pessoas morreram, coisas terríveis aconteceram, parecia tudo fora de controle. Mas Deus, no tempo certo, dá o fim ao cativeiro e traz o povo de volta para Israel, mostrando que Ele é o Senhor de tudo, que a boa mão dEle governa todas as coisas. O povo de Israel foi assim.
Deus governa todas as coisas, mesmo em situações difíceis. Ele não perde o controle. Lembre-se disso. No versículo ele fala do rei da Pérsia, no versículo especificamente 3 ele fala todo o seu povo, ou seja, a ideia de que todo o povo deve voltar. E o versículo 4 ele fala que todo aquele que restar em alguns lugares, os homens desse lugar, o ajudarão com prata. Então, ele até exige que os homens ajudassem o povo a reconstruir aquilo que tinha sido perdido. Então, Deus usando até o local, pessoas que talvez não fossem, para que pudesse abençoar o povo dele. Isso que acontece. O versículo 5 e 6 apresenta outro aspecto onde Deus move o coração do povo. Deus moveu o coração do rei, agora Deus move o coração do povo, para que o povo volte. Todo aquele que restar, ele fala no versículo 5, então se levantaram os cabeças da família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens e gado e coisas preciosas. Agora tudo que voluntariamente se deu. Então, Deus despertou o coração do povo, para que o povo fosse até Jerusalém. As pessoas podem achar um pouco estranho, mas não é. Pense bem, se coloque no lugar. Você sai da sua terra, a terra foi dominada, destruída, Nabucodonosor acabou com tudo, praticamente quase tudo lá, o templo foi destruído, os muros caíram, muita coisa aconteceu. Você sai da sua terra, vai para uma nação estranha e diferente, aí lá você tem filhos, você começa a ter casa, você tem trabalho, você começa a se estabilizar naquele local, mesmo sendo um povo estrangeiro, você começa a se estabilizar. E você passa 70 anos. Isso aqui já são outras gerações já. O povo que saiu lá cativo, já está velho. Aqui já são os filhos que nasceram na Babilônia, que nasceram naquele ambiente. Isso vai ser mais confirmado um pouco na frente, que eles não conheciam a lei. Lá em Neemias 8, né? Neemias lê o livro da lei e o povo começa a chorar porque entendia que estava bem distante daquilo que Deus queria. Há um avivamento lá em Neemias 8, mas um pouco mais na frente. Mas a gente percebe que o povo ali já estava acostumado naquele ambiente, provavelmente. Eu acho que eu teria me acostumado num ambiente que eu já estou 70 anos morando, com casa, com família, conhecendo já a região, e sair de lá para Jerusalém, que aproximadamente era em torno de 1.500 quilômetros. É distante, e não tinha avião, não tinha carro. O povo tinha que passar dias viajando, em locais estranhos, uma geografia não favorável, locais difíceis. O que acontece? Acomodar, ficar parado, ficar ali, estava bom ali, não podia fazer. Mas não era isso que Deus queria. Então Deus desperta o coração do povo para que o povo volte a Jerusalém e vá fazer, agora, recomeçar, reconstruir. Você está num canto tranquilo, agora você vai para outro canto longe e vai reconstruir, porque está tudo destruído. Tem que levantar o templo de novo, tem que levantar os muros, não tem governo, vai ter que começar do zero. Muita gente, não vou não, deixa isso aí só para os levitas aí, só para os fariseus, só para os escribas, na verdade, né? Só para eles aí, só para os que mais capazes. Não, eu vou ficar aqui na minha terra, né? O povo, quando saiu do Egito, reclamava, e no Egito era a mão pesada do faraó, quanto mais no ambiente desse, talvez não era tão pesado, não mais, né? No começo foi, mas lá na região tinham se estabilizado, né? Talvez estavam mais tranquilos, enfim, a forma de político de Nabucodonosor e até de Ciro, né? Mas não era isso que Deus queria, não era isso que o Senhor queria. O Senhor moldou, trouxe o povo da Babilônia para lá, porque Deus queria que o povo voltasse a Jerusalém, cumprindo a promessa que ele tinha feito. O povo voltou. E algo é central, como eu falei em Esdras. O livro todo fala disso, de uma reforma espiritual, uma reforma religiosa. Porque o templo era o centro da adoração. Hoje não mais. Hoje, Cristo cumpriu
E nós somos unidos, igreja do Senhor Jesus Cristo, e não precisa mais de um centro, um local central para adoração, um prédio, não mais. Cristo cumpriu isso. Hoje podemos orar em casa. Nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, quando nós entramos no nosso quarto, podemos orar. E Ele nos leva, Ele nos bota o caminho, né? Ele é o nosso caminho até o Pai. É o nosso mediador. E Ele é essa presença perfeita. Mas na antiga aliança, o templo era necessário. Era onde Deus ordenou a adoração. Quando Cristo vem, o templo é uma sombra. E fica cumprido, não mais necessário para a igreja hoje um local. Esse prédio aqui é um prédio bonito, mas um dia pode a gente sair daqui e ir para outro canto. E isso vai ser outra coisa. E não é sagrado por isso. Mas a igreja, os crentes, como corpo, unidos, somos membros uns dos outros. O templo, na antiga aliança, tinha uma centralidade da adoração, era diferente. Então o povo tinha que ir construir o templo. Para quê? Para adorar, de forma que Deus ordenou, da forma que Deus ordenou, com sacrifícios corretos, com os sacerdotes lá mediano, tudo conforme a lei. Adoração, irmãos, foi o que Deus fez o povo sair de um local e ir para outro. E foi por esse mesmo motivo, a adoração errada, falsa, Deus levou esse povo ao cativeiro, pela sua idolatria, adorando os falsos deuses, não adorando um Deus verdadeiro, como a gente tem aprendido lá com o pastor Valnei, né? Nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse: adorar somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e prestarás culto, somente a Ele, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti, não haverá outros deuses. E o povo quebrar, o primeiro mandamento foi rasgado por eles. A adoração é algo fundamental na vida do povo de Deus. Ainda hoje, como você tem adorado? Para vir adorar unidos aqui como igreja é tão trabalhoso. Aparecem tantas coisas, domingo de manhã chovendo, podia estar em casa dormindo, friozinho, assistindo Globo Esporte. Esporte lá, né? Enfim, fazendo alguma outra coisa. Mas não. Entendemos aqui, e o povo de Deus tem que entender que é muito mais precioso do que o descanso, do que minha comodidade, do que assistir um programa, uma série que eu gosto. É a adoração do nosso Deus. É algo seríssimo, de fundamental importância, que tem que estar em primeiro lugar na vida de todo crente. A vida do adorador, de adoração. O povo foi punido por isso. O povo volta para a terra para fazer isso. Começar novamente o templo para que o povo pudesse adorar. Cultuamos a Deus, é que a adoração do cristão é bem mais ampla. Além de, claro, daqui, de estar no culto, adorando em comunidade, unidos como igreja, porque sozinho não somos igreja. Sozinho fazemos parte da igreja. Somos membro de uma igreja. Há uma ideia errada aí por aí, que o pessoal é muito egocêntrico. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Sozinho? Não. Sozinho não. Você é membro da igreja. Esses são os exemplos do Senhor, tanto em Efésios, quanto em 1 Coríntios, em Romanos também, que nos lembra que nós somos parte de um corpo, membros uns dos outros. E o corpo se auxilia e cresce nessa junta para formar e ser o corpo de Cristo. Você pode ser um dedo, então, uma mão, mas que sozinha fora do corpo vai perecer, vai apodrecer, vai necrosar e morrer. Não existe vida cristã saudável fora do corpo de Cristo. A ideia é que o povo de Deus responde ao Senhor em obediência no seu chamado à adoração. Precisamos lembrar sempre disso, irmãos. A adoração é algo fundamental. É algo que, por isso que eu entendo e eu concordo, que a glória de Deus é o fim de tudo, e envolve a adoração. A adoração é o fim, as missões, a missão não é somente salvar. A gente tem esse aspecto também que a gente ama os perdidos, mas não é o fim principal da missão, de pregar, de evangelizar, é a glória de Deus, é a adoração do seu nome, para que pessoas em outros locais adorem Ele, glorifiquem a Ele, e Deus será glorificado tanto na adoração daqueles que creem, como também naqueles que vão perecer
mas por sua justiça que será manifesta contra aqueles réprobos que não se arrependeram e não creram no Senhor. Pois bem, Deus moveu o coração do povo para que o povo voltasse a adorar. E Deus, grandiosamente, também Ele proveu as necessidades, os recursos necessários para o povo voltar. Você vê no versículo 6 que todos os que habitavam aos arredores, os ajudaram com objetos de prata, com ouro e com demais coisas, para que eles pudessem voltar. E por último, para encerrar, Deus se importa com a sua adoração. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesouro Midrate, que o entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. A forma que Ciro se interessa para tirar aqueles utensílios, que seria algo talvez bestinha para alguns, ou algo irrisório, mostra a mão de Deus ainda agindo para que cada detalhe volte para o templo, para que componha a adoração. São espécies, formas de mostrar, de apresentar que a casa de Deus, aquele ambiente onde havia adoração e voltará a adoração, é um ambiente fundamental, importante, e que cada detalhe desse grande templo importa. Tudo isso Deus tem feito. Esses utensílios não eram... eles simbolizavam essa ideia daquele local que manifestava a presença de Deus, o templo. E Deus moveu o rei, e o rei devolveu todas as coisas. Isso é sério, porque de alguma forma simbolizavam essa presença, a glória, a adoração, a presença de Deus e tudo isso. Você lembra lá em Daniel 5? Daniel capítulo 5. Você tem a famosa história que a mão escreve na parede. O que é que acontece? O que o rei, que era sucessor de Nabucodonosor, estava fazendo antes de a mão aparecer? Ele mandou trazer os utensílios da casa de Deus e começou a beber naqueles utensílios, provavelmente em uma festa, em alguma forma mais pagã ali, e usou os utensílios da casa de Deus para a sua festa particular, pecaminosa. E aí a mão escreve na parede. E o que diz a mão? Pesado foi na balança e achado em falta. E havia juízo, e quando Daniel declara e mostra aquilo, revela o que está escrito, ele bota Daniel como terceiro no governo, e presenteia Daniel e tudo, mas o que acontece? Ele morre no mesmo dia. O juízo de Deus pesou sobre ele, porque ele trouxe os utensílios da casa e bebeu, porque naquele período, essa forma de desdém dele, de tripudiar dele, de zombar dele, é pecado, porque envolvia aquilo que era algo na antiga aliança. Na nova nós não tem mais esses elementos, isso foi cumprido. Mas nesse ambiente, nessa antiga aliança, havia um simbolismo que formava e indicava toda essa preciosidade da adoração e da presença do templo que foi invadido, e eles tiraram esses utensílios e ia voltar. Irmãos, Deus é fiel para restaurar todas as coisas. Deus é fiel e bom para cumprir todas as suas promessas. Deus é um Deus soberano e toda a história está em suas mãos. Todas as histórias do exílio, é interessante quando a gente lê e lembrar dessa boa mão do Senhor, do juízo sim que veio sobre Israel, mas da sua soberania. Eu sempre gosto de relembrar com os irmãos, quando eu estou aqui numa escola bíblica, em outra coisa, e chega nesse ponto da soberania, eu gosto de lembrar da oração de Daniel, capítulo 2. Eu não vou ler pelo meu tempo,
Mas lá em Daniel capítulo 2, não, eu vou ler. Vamos para Daniel capítulo 2. Canção na boca que posso acabar falando uma coisa que deixando de passar alguma passagem. Daniel capítulo 2, quando Daniel vai interpretar o sonho que Nabucodonosor não teve que interpretasse, e não só interpretar, né? Ele queria que dissesse o que ele sonhou e depois interpretar. Então, só Deus pôde fazer. Então, lá no versículo 30, de Daniel 2, não, perdão, versículo 20, botando 30 aqui, 20, diz assim, Daniel 2:20 diz assim, disse Deus, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças. E te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vamos lá para Atos. Atos, capítulo 17. Versículo 23 em diante. O que o texto diz? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, do qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, não conheceis, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos dos homens, humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem o Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, né? Porque dele também somos geração. Olha a grandeza desse Deus, tanto dito lá em Daniel, que bota reis, tira reis, né, estação, e essa aqui, não servida por mãos humanas, não habita em santuário feitos por mãos humanas e tal, contrastando o que Paulo tinha visto ali tudo em Atena, onde havia deuses com os templos que precisavam de humanos servindo. O nosso Deus é soberano, é infinitamente maior, é onipotente, é onisciente, onipresente. Vocês estão dentro da teologia primeira, né? Esses termos vão ficar claros. Ou seja, ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas, está em todos os locais, a sua presença. E o templo na antiga aliança revelava a presença dele. Botava ali naquele ambiente a presença desse Deus. Como a arca foi um templo, depois o templo, e assim a gente tinha o tabernáculo, enfim. Nós temos ali momentos da habitação, da presença de Deus no meu povo. Hoje, na nova aliança, isso mudou. Graças a Cristo. Graças ao Messias. Agora, o supremo sumo sacerdote. Agora, na nova aliança, Cristo sendo o nosso mediador. É Ele, por meio dele, que eu e você podemos ter a adoração correta. É por meio dele que nós temos acesso a Deus e podemos adorá-lo. É por meio de Cristo que nós podemos desfrutar do privilégio que é adorar este Deus. Nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus bom. E a boa mão soberana do Senhor nos abençoou grandemente, cumprindo uma promessa fundamental: a vinda do Messias, a sua encarnação e a redenção prometida por ele, inaugurando a nova aliança que foi prometida desde Jeremias e Isaías. Esse bom Deus continua agindo, mesmo que agiu, conforme agiu aqui em Esdras, Neemias, Esté, Daniel e todos os outros livros do Antigo Testamento. Esse Deus continua sendo soberano e bom. E nós podemos ver claramente a mão do Senhor em cada detalhe da história do mundo.
Assim como vemos aqui, nas Escrituras, podemos desfrutar hoje, quando nós prestamos bem atenção, como as coisas se caminham. Porque o mundo ainda não acabou, porque as coisas ainda não se perderam tudo, porque tudo é um caos. Porque o Senhor Deus soberano, o bom Deus soberano, a sua boa mão, continua controlando a história em cada detalhe. Você tem adorado o Senhor como deveria? O povo de Israel tinha que ir para o templo, tinha sacrifício. Hoje, você precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. O crente que já fez, tem um privilégio de adorar, de glorificar a Deus, de servir ao Senhor com toda a sua vida, de estar aqui em comunhão, não em casa mais dormindo, porque entende que é muito mais precioso adorar ao Senhor Jesus, adorar a Deus em comunhão, como igreja do povo dele. Não menosprezem a adoração, ela é central na nossa vida. Os que menosprezam a adoração, esmorecem e morrem na caminhada, pecam terrivelmente. E aqueles que não conhecem a Jesus, estão aqui amanhã, eu não conheço todos, não sei o coração de todos, eu chamo você ao arrependimento, porque a vida de você está na mão desse Deus soberano, da qual a sua vida de pecado é uma ofensa a Ele. Você é inimigo desse Deus que acabamos de ler, um Deus que, como bem descrito por Paulo lá em Atos, e como a oração de Daniel, é um Deus que controla tudo, pode todas as coisas, soberano sobre toda a criação. Você hoje está inimigo desse Deus. Que terrível coisa é. Arrependa-se, venha para Cristo, e aí você vai poder desfrutar do grande privilégio que é poder adorá-lo, que é poder servi-lo, que é um privilégio. Ele não precisa de nós que precisamos do Senhor. Amém? Que a mensagem de Esdras possa ecoar sempre no nosso coração. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, por meio da Tua boa mão, Senhor. Tua boa mão soberana nos trouxe até aqui. Tu és um Deus soberano, um Deus justo. A Tua soberania é fantástica, Senhor. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Senhor que é soberano sobre tudo, e tudo está no seu controle. E o Senhor, esse Deus magnífico, nos ama, nos cuida de nós, como cuidou do povo. O Senhor continua cuidando de nós. Um dia cuidou de Israel, hoje cuida da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por Tua boa mão sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua boa mão está governando toda a história. Faz o nosso coração descansar em Ti, quando passamos que as coisas estão fora de foco, quando a gente pensa que tudo está perdido, Senhor, e a gente quer esmurecer, a gente quer ficar desesperado. Que nosso coração venha descansar, Pai, no Senhor, que controla todas as coisas, que governa todas as coisas, que sabe todas as coisas. As coisas parecem perdidas, Senhor, em muitos momentos, na nossa caminhada, mas o Senhor cuida de nós, até nos momentos mais difíceis que passamos. Faz-nos perceber, faz-nos confiar, Pai. Nos ajuda na nossa pouca fé, que tantas vezes acabamos olhando mais para a circunstância do que para o Senhor. Ser conosco. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, que nós possamos valorizar cada vez mais a adoração. O privilégio, Senhor, que é poder Te servir. O privilégio que é poder orar no nosso quarto e clamar a Ti em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela redenção em Cristo. Muito obrigado pela dádiva do Messias prometido, que o Senhor cumpriu mais uma vez, trazendo Ele, encarnando o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado. Te louvamos, Pai. Nos abençoa o restante do dia, nos abençoa até o culto à noite. Nosso culto à noite venha a ser um culto para a honra e glória do Teu nome, que possamos trazer o nosso melhor, Pai, para a adoração. Concentrados, focados, dispostos, Senhor, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja, a cada um de nós, a adorar, ser adoradores assim, empenhados, em nome de Jesus. Amém. Temos o recessional.